Olá, seja muito bem-vinda ao Contrasfluxo. Eu sou a psicóloga Kátia Gonzalez e estou aqui hoje para conversar um pouco sobre família. A gente vai falar como que essa configuração familiar se desenvolve, como que ela tem estado na realidade hoje em dia e qual é a possibilidade de futuro para que essa família aconteça. Oi, Bia, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter aqui você com a gente. Por favor, se apresente ao nosso público. Oi, oi. Boa tarde. Fala boa tarde, gente. Desculpa. Não, né? Foi. Eu sou Beatriz Mucini, sou psicóloga junguiana, estudo gênero. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E é isso. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre família e qual é o caminho que essa família tem levado nos dias atuais. Então, para conversar, Bia, tem uma pergunta assim para a gente iniciar nosso bate-papo, né? O que é que você acha dentro dos seus estudos, suas pesquisas e sua vivência enquanto psicóloga? Qual o caminho que essa família tradicional brasileira está encaminhando hoje, né? Qual a realidade que a gente vive quando a gente pensa nessas falas que estão tendo desmontes familiares, né? A tradição familiar. Como que você enxerga que isso tem sido visto e falado e posto na sua clínica? Eu acho que, primeiro, quando a gente pensa em família, né, e a gente fala de uma família tradicional, vem no senso comum essa ideia, né, de pai, mãe, filhos, né, uma coisa bem nuclear, assim, né, e quando a gente vai olhar, de fato, a realidade do Brasil, a gente vê que essa família, ela é muito pequena diante da diversidade de famílias que a gente tem, né. Então, eu acho que olhar e falar da família tradicional é, na verdade, entender uma família que é muito mais diversa, né? Às vezes é uma mãe solo com seus filhos, é uma família que a gente chama de multinuclear, né? Que quando você tem vários núcleos familiares morando na mesma casa, que, por exemplo, foi a minha realidade, né? Eu vivi com a minha mãe, minha avó, meu tio, então a gente tinha mais de uma geração, né? Vivendo na mesma família, isso é muito comum. Então a gente vai ver que esse contexto de que é tão frequentemente ameaçado, inclusive, né? De que estão se acabando com a família, né? Essa família que tem medo de se acabar, ela quase não existe já, né? Ela é um projeto de algo que deveria ser visto como natural, como o que realmente deveria ser, mas na realidade ela é bem escassa mesmo, assim. No caso, você está falando daquelas famílias que a gente vê mais em novela, né? O homem, a mulher, o filho, um animal de estimação, A talvez, família né? de Margarida, né? E isso, a família dos contos de fadas também. Então, você acredita que hoje em dia existe um número menor de famílias nessa configuração? Não, acho que hoje em dia não. Eu acho que no contexto brasileiro, essa família, a família burguesa, ela sempre foi uma realidade menor. Né? E aí eu acho que o entendimento de que isso é o normal vem muito mais de um lugar ideológico do que de prática social, de fato. Né? Porque se a gente vai olhar assim, né, para o Brasil anterior à colonização, a gente não tem esse tipo de família. A gente vai olhar para as populações indígenas, a gente tem uma construção de família completamente diferente. E aí, com a colonização, vem a ideia de que a família precisa ser essa família burguesa entendida lá na Europa. Mas, na prática, o que a gente vê, e vários estudos mostram, é que essas famílias, ainda assim, eram muito poucas. Eram as famílias dos donos de fazenda, né? Dos escravocratas, de fato, da família real. Mas, quando a gente vai para as populações, né, das pessoas que foram escravizadas ou até mesmo dos imigrantes ali, a gente não tem essa família. Então, ela sempre foi uma minoria. A gente entende como tradicional por algo muito mais ideológico. Agora só está mais perceptível que essa família tradicional de fato não existe, né? Era uma ideia que foi imposta na colonização, por assim dizer, né? Exato. Mas eu sinto que até hoje existe uma cobrança social, mesmo de famílias que não têm esse formato, entre aspas, assim, tradicional, né? Vamos Sim. chamar de tradicional. Mas há uma cobrança da sociedade para que essa família exista. Para que a mulher, ela cresça, ela se desenvolva e ela construa essa família que hoje é minoria. Por que será que a gente ainda vive nessa pressão social de ter essa configuração familiar, sendo que na realidade a gente não tem essa configuração familiar assim em um número Sim. elevado, né?
É isso, né? É uma questão ideológica, né? Eu acho que o que funciona aqui, e Valesca Zanello, né, que é aquela psicóloga que estuda gênero, ela vai falar muito bem disso, é uma questão do dispositivo, né? É um dispositivo amoroso, no caso, e materno, que vai interferir principalmente na subjetividade das mulheres ali, de uma compreensão de que o objetivo de vida, eu só vou ter valor quando eu construir uma família. Então, todo o meu valor vai ser atribuído a essa ideia de que eu preciso ser mãe, de que eu preciso ser esposa. Então, a gente vai desde pequenininho, a gente vai ver isso em filme da Disney. Hoje até tem uma perspectiva diferente e tudo mais, mas, né, falando da minha geração, a gente cresceu com a ideia de que final feliz é encontrar o príncipe encantado e formar uma família. Aí é muito difícil sair disso, porque mesmo que você entenda de que não é isso que você quer, a sociedade não entende dessa forma. A sociedade te julga, né? Esses dias eu tava vendo, foram 2 vídeos que me deixaram meio assim, que era um desses masculinistas, eu não vou falar nome para não dar ibope, né? Mas falando de que mulheres solteiras de 30 anos já não servem mais para nada, né? São mulheres que estão emocionalmente confusas. Então, assim, tem um lugar de, tipo, se você não casou, você não é uma pessoa de valor, você não tem valor, né? E isso é difundido socialmente. E a outra coisa que eu vi foi aquela atriz Ingrid Guimarães, isso já tem até um pouquinho antigo, mas eu vi esses dias, falando de uma situação que ela passou na companhia de avião, American Airlines, né? Que ela foi expulsa do banco dela porque outro banco ou porque outro passageiro quebrou o banco e tal. E foi uma confusão. E aí, no final, quando ela foi questionar por que tinham escolhido ela para sair da cadeira dela e não qualquer outra pessoa no voo, o comissário falou, é porque a gente tem uma política de tirar mulheres que estão viajando sozinhas, né? Então, como se aquela mulher, por não ter um marido ali para proteger ela, um companheiro, ela vai ceder o lugar, ela vai abrir mão disso porque ela não tem tanto valor assim, né? Então, acho que são várias pequenas coisinhas que, enquanto sociedade, a gente vai alimentando e a mulher vai entendendo que isso é o objetivo da vida, né? Construir essa família. E aí, quando uma mulher decide ir pelo caminho contrário, né? Ela incomoda um pouco a sociedade. Eu acho que tudo que a gente faz, né? Contra esse, usar o nome, contra o fluxo, né? O contrafluxo. Da sociedade, a gente é punida por isso, né? De alguma forma. Porque tudo que vai para além da norma é uma afronta a esse sistema. Então, como assim você é uma mulher que não quer casar e ter filhos? Não, esse é seu papel. Né? Então, você vai ser rechaçada, você vai ser cobrada por isso, você vai ser diminuída por isso, porque no final você tem um papel aqui nessa sociedade e é esse. Então, é muito difícil. Às vezes, na clínica, eu vejo o quanto que a gente tem que trabalhar, às vezes, para que o paciente possa bancar ser quem ele é fora desse fluxo, né? Fora dessa ideia. Então, entender que ele não precisa seguir esse mesmo rótulo, essa caixinha, esse caminho, assim, mas tem que bancar. Né? Então, às vezes, não basta só você dizer, faça o que você quiser. Porque é muito difícil fazer o que a gente quer. Então, a gente precisa ter uma certa força, uma estrutura para poder falar, não, realmente, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Eu acho que não é só a questão de bancar, mas é você ter o autoconhecimento para entender o que você quer. Porque, às vezes, você pode cair também dentro desse contrafluxo que você não sabe se é isso que você quer. É só você tá indo contra aquela pressão que estão te fazendo, né? Então, é entender, se conhecer mesmo e entender o que é que eu quero quanto pessoa, quanto mulher, quanto homem, quanto ser humano, né? Independente do gênero que esteja posto ali pela sua biologia, né? E pela sociedade. Mas o que é que você quer? Como que você se conhece o suficiente para bancar isso? Porque para você bancar, você precisa primeiro se conhecer, porque senão você não vai conseguir sustentar aquela ideia, né? Da família e de como você quer seguir a sua vida. E eu acho que se conhecer até é interessante, porque, assim, para a gente se conhecer, eu acho que a gente também precisa entender quais são as estruturas que nos formam, né? Então, como é que eu vou saber se eu realmente quero ser mãe ou se eu não quero ser mãe, se eu não tenho nenhuma consciência de que a maternidade é compulsória? Aí eu vou olhar para esse desejo de ser mãe e vou dizer, não, eu quero ser mãe.
né? Sem pensar que tem uma estrutura, tem todo um dispositivo que me leva a crer que esse é meu desejo. Então, eu acho que nesse processo de autoconhecimento, a crítica e o questionamento, ele se torna fundamental, assim. Porque como é que eu vou entender o que eu quero se eu não sei o que interfere no meu pensamento? Porque gosto também é construído socialmente, né? Então, a gente gostar de algo, a gente querer algo, também é influenciado pela cultura. Então, se a gente não questiona isso, a gente só vai dizer que é isso que a gente quer, não, me conheça, é isso mesmo que eu quero e eu vou, né? E tem um conceito aí, vou puxar um pouco para a abordagem junguiana, que é a questão das personas, né? E eu enxergo isso também como personas que a gente adquire durante nossa vida. Então, ser mulher, mãe, esposa, é, filha, tudo isso envolve você estar de jeitos diferentes. E é importante você entender quantas pessoas que cabem dentro de você, para que isso construa um fundamento sólido de você bancar aquilo que você quer, né? E chega um momento, e aí puxando mesmo para Jung, pensar na questão da individuação, né, que é justamente esse se despir dessas personas. Então, o que eu tenho por debaixo da mulher? O que eu tenho por debaixo da mãe? O que eu tenho por debaixo da filha e etc, né? O que existe para além dessas máscaras que eu construí para me adaptar ao mundo? Então, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, quando eu estou falando sobre gênero, assim, se você tivesse nascido mulher em qualquer outra cultura, será que você gostaria das mesmas coisas que você gosta hoje, né? Será se você não tivesse nascido mulher, será que você gostaria de acordar todo dia mais cedo para se maquiar porque você se acha mais bonita assim? Então, eu acho que é muito importante a gente questionar não só o nosso gosto e partir de um lugar de, eu gosto disso, é isso que faz sentido para mim, mas se questionar por que a gente está gostando do que a gente gosta. Porque o gosto é construído socialmente. Então, quando uma mulher, por exemplo, diz que gosta de usar salto alto, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, assim, de genuinamente uma pessoa gosta de usar salto alto, porque é muito desconfortável, acaba com a coluna, né? Então, ok, você gosta, beleza, mas por que você gosta disso? Né? Porque te ensinaram que usar um salto alto te deixa mais bonita, te deixa mais sensual, te deixa mais sexy, mas será que você gostaria de se sentir dessa forma com desconforto se você não tivesse nascido nessa cultura? Provavelmente não. Mas se a gente tivesse um papel de gênero invertido, como a gente já teve em muitos momentos da história, tipo o azul e o rosa mesmo, né? Que eu acho que virou, né? Azul de menino, rosa de menina. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ali naquela época vitoriana, Idade Média, enfim, tinha uma inversão. Homens usavam rosa e mulheres usavam azul, porque o rosa ele remetia a vermelho de sangue, de guerra, de virilidade, enquanto o azul era calmo, tranquilo, era o sereno. Então, né, assim, aí você provavelmente teria muito mais mulheres dizendo que gostavam de azul naquela época. E hoje tem mais mulheres, bem entre aspas aqui, que eu não sei quais são as cores que as mulheres realmente gostam, mas, né, tem um apelo para que mulheres gostem de rosa. Então, questionar isso, assim, né, de onde é que vem o gosto que a gente tem. Mas, Bia, o que é que você acha que destrói as famílias hoje? Olha, eu acho que o que realmente destrói é ir pensar em família nesse contexto mais amplo mesmo, né? Não do que é uma família, pai, mãe, filho, assim. Mas eu acho que, para mim, são três grandes pilares de que destroem as relações afetivas familiares, assim. Primeiro, o patriarcado, né? Que coloca esses papéis de forma muito rígida para o homem e para a mulher, então para o pai e para a mãe, e inclusive desresponsabiliza os pais desse lugar de cuidado e de paternidade, né? E coloca a mulher como total responsável por isso. Então, acho que isso já é um problema, a forma como a gente enxerga a família por conta do patriarcado destrói nos nossos laços afetivos. Eu acho que a segunda coisa é o capitalismo, porque a forma de produção do capitalismo, ele não permite que a gente tenha tempo de qualidade com as pessoas. Então, a gente ou vai
terceirizar o cuidado com as nossas crianças, porque um pai e a mãe sozinhos não conseguem. Tipo, mesmo, enfim, não conseguem. Eles vão terceirizar em algum momento esse cuidado, seja com outras mulheres da família, ou seja, em creches, enfim. Então, as pessoas hoje que trabalham, por exemplo, na escala 6x1, não tem tempo para estar com sua família. Então, isso destrói muito mais famílias do que o movimento feminista, por exemplo, né? Porque a gente tira das pessoas a oportunidade de estar com as famílias. E a outra coisa que eu acho que destrói muito é o mito do amor materno. Eu acho que essa compreensão da mulher como única responsável pela criação, pelo desenvolvimento daquela criança, é muito danosa para sustentar uma estrutura familiar. Porque a partir do momento que a gente coloca a mulher como única responsável por aquela criança, tudo que falha é responsabilidade da mulher. E aí ela está sempre com culpa, sempre cansada, sempre sobrecarregada, né? E não conseguindo viver para além da maternidade, né? E isso vai destruindo relacionamentos, destruindo a relação entre as mães e os filhos, né? Assim, quem atende, eu acho que isso fica muito nítido, assim. Problema com mãe é algo muito frequente na clínica, tipo, muito, né? E é porque as mães são ruins ou porque... Não, é porque a gente espera demais delas. Elas não dão conta. Então, ou elas vão falhar no sentido de não conseguir sustentar a demanda de uma criança, ou elas vão exercer poder, porque é o único lugar que existe de espaço para elas exercerem poder é ali, na maternidade. Então, você mães mais controladoras, né? Que a gente... Um termo que o pessoal gosta de usar, mães narcisistas, né? Mas, enfim, não vou problematizar em cima desse termo. Mas a gente coloca muito a mãe como... A mãe falha como uma mãe ruim, né? Mas, às vezes, é só porque a gente esperou demais delas. E eu acho que esse tripé aí, né, destrói famílias, destrói vínculos afetivos, e a gente vê isso cotidianamente, assim, eu acho que... E não, é um tripé que é o sustento do nosso sistema social, que a gente vem construindo, né? A gente quanto sociedade. Mas eu acho que não só espera, mas como também a mulher, ela acaba sendo a mais presente mesmo. É uma espera que ela acaba sendo concretizada, né, com o passar do tempo, porque ela está mais presente ali naquela configuração familiar, como você falou, né, com uma pessoa de poder ali na família. Bell Hooks, ela traz isso, assim, né, de se a gente tira o poder da mulher da sociedade, o único lugar que resta qualquer tipo de poder se torna a maternidade. E aí ela está sendo oprimida em todos os lugares. E quando ela chega ali na maternidade, ela reproduz a opressão que ela vive com a pessoa, o único contexto do qual ela consegue não ser oprimida, que é o lugar de mãe. Então, se a gente não repensa essa estrutura hierárquica para fora da família, ela vai continuar se repetindo na família. A questão que repensar isso, além de você repensar toda a estrutura social, né, você também coloca a mulher em um espaço diferente, em um espaço de trabalho diferente, porque ela vai estar em uma organização, em uma função em que ela não precisa dividir aquela energia dela com a maternidade. Então, ela tem mais presença no trabalho para liderar, para ocupar cargos que hoje são cargos majoritariamente ocupados por homens, né? Pelo sexo masculino. Então, mexer nisso daí, mexe numa estrutura, assim, escalável da sociedade, né? Sim. Mas é isso, né? Família, quando a gente pensa nessa compreensão de família burguesa, ela é como é que eu posso dizer isso? Ela é um núcleo desse sistema, de fato, né? Precisa ser dessa forma. Tanto que, se a gente vai olhar historicamente, essa família é muito recente. Essa família de pai, mãe, filho é muito recente. Revolução Industrial para cá, sabe? Antes disso, a gente não tinha essas famílias dessa forma. Então, precisa funcionar dessa forma para que o capitalismo se sustente, para que esse sistema continue funcionando. Então, eu preciso isolar a mulher
da sociedade, eu preciso tirar ela do âmbito público, ela não pode ter poder, ela não pode participar de decisões sociais, né? Então, eu vou colocar onde? Eu vou colocar a mulher no lugar da maternidade, dentro do privado, ali onde toda a vida dela vai girar em torno daquilo ali. Enquanto para o homem, que não vai precisar se preocupar com a paternidade, porque ele só precisa prover, e olhe lá, ele vai ter espaço na sociedade, ele vai ter espaço para participação social, né? Política, enfim. E a gente vê o quanto que é difícil quebrar essa lógica, né? Até hoje, inclusive, tem uma volta desse movimento com aquelas trade wives, né? Aquelas mulheres, não sei se você já viu essas trends no Instagram, Quais são? TikTok, dessas mulheres que querem voltar a Ah, viver sim. sendo bancada pelo marido, Fala mulheres assim, quem foi que tradicionais. inventou isso de trabalhar fora? Quero ficar em Isso, casa, né? Fazendo bolo da tarde, indo pro isso. Pilates. Tem essas trends mesmo. E aí faz tudo do zero, né? Vou fazer um bolo, vou moer a farinha de trigo, vou fazer o chocolate com cacau assado, não sei quem é que tem tempo para essas coisas. Por que que você acha que tem esse público, assim, dessas trends de pensar dessa forma? É um meme mesmo? Ou você acha que é uma forma que algumas mulheres estão pensando? Não, eu acho que tem muitas mulheres caminhando para isso daí, assim. Eu acho que, assim, são duas coisas, né? Não tenho como dizer uma certeza, que é achismo, vozes na minha cabeça total, tá? É, eu acho que as mulheres se decepcionaram, em parte, com o movimento feminista, no sentido de elas lutaram pelo trabalho, e aí que quando eu tô falando as mulheres, eu tô falando de mulheres brancas, tá? Porque, assim, essas mulheres que estão querendo viver de trade wife sempre são mulheres brancas. E que já têm um certo poder aquisitivo também. Então, elas lutaram para trabalhar, né? Só que a realidade é que nós, mulheres que trabalhamos e somos donas de casa e temos filhos, vamos trabalhar 3 turnos, vamos ter tripla jornada de trabalho. Então, botar as mulheres para trabalhar fora de casa não diminuiu o trabalho que a gente tinha dentro de casa. Então, fica, se eu for trabalhar isso tudo, eu prefiro ser dona de casa, né? Então, tem um movimento aí que eu acho que está acontecendo, que é nesse sentido. Mas eu também acho que a gente está passando por uma crise econômica mundial e que nesses períodos de crise, de recessão, é muito comum que as pessoas se voltem para valores mais tradicionais, né? Mais conservadores, por assim dizer. Porque esses valores, eles trazem uma sensação de nostalgia, de que assim, naquela época era bom, então a gente precisa voltar a viver desse jeito para que as coisas melhorem. Então, acho que tem essas duas coisas acontecendo, assim. E tem um movimento que sempre foi aliado, assim, né? De, tipo, ser feminista para quê? Se eu posso, né, ser feminina, né? Eu acho que sempre teve esse movimento contra o feminismo, sempre aconteceu. Então, acho que é uma mistura dessas coisas. Tem dois pontos que me chamam a atenção. Primeiro é algo que acho que é incansável de ser dito, essa tripla jornada da mulher, né? Que ela trabalha fora, em casa ela trabalha mais ainda. E o homem não. O homem chega ao trabalho em casa, ele senta no sofá, vai tomar uma cerveja, botar a perna pra cima, assistir um futebol, né? Esse é um ponto, assim, que atravessa bastante. E na clínica, eu percebo também relatos não só de mulheres mais velhas, mais adolescentes, que observam esse movimento na família, né? E sim, e questionam por que isso acontece. E a segunda coisa que você falou que me chamou a atenção dessa questão do movimento feminista e da mulher querer ser feminina, mas a mulher ela deixa de ser feminina se ela está dentro do movimento feminista? Não, claro que não, assim, né? Assim, eu acho que até porque são coisas completamente diferentes, assim. Quando a gente está falando de feminismo, a gente está falando de um movimento social em busca da equidade, né? Em busca de justiça social. E quando a gente está falando de uma pessoa feminina, uma pessoa masculina, a gente está falando de performance de gênero. Então, assim, são coisas tão distintas que eu não sei por que fizeram essa junção. Quer dizer, na verdade, eu até sei, né? Assim, porque existem muitas feministas que recusam a ser femininas, recusam a feminilidade porque entendem que isso é imposto, né? Mas é uma escolha nesse sentido. Então, você pode ser feminista e ser uma mulher feminina, mas o que é ser feminina também, né? É seguir esse estereótipo de trade wife,
que eu tenho que ser uma bonequinha, me vestir assim, me comportar desse jeito, ser elegante, não posso andar de perna aberta. É isso que é ser feminina? Tipo, eu acho que leva esse questionamento também, porque geralmente as mulheres que falam isso, tipo, não sou feminista, sou feminina, são mulheres que querem caber nessa caixinha do ser feminino a partir de um olhar masculino do que é ser feminina. Porque, para mim, por exemplo, se eu perguntar o que é ser feminina, se eu for pegar de referência as mulheres que tem na minha vida, ser uma mulher frufruzinha não é ser feminina, porque a referência que eu tenho de mulheres são mulheres muito fortes, são mulheres que dão conta de tudo, que não precisam de homem para fazer absolutamente São nada. mulheres masculinas. São mulheres que socialmente são ditas masculinas, sim. mas essa é a realidade da maior parte das mulheres, né? Se você for ver uma mãe de família, e não precisa nem ser solteira, tá? Mas se você for olhar uma mãe, você vai ver que ela dá conta de tudo. É ela que faz a lista do mercado, é ela que sabe o que está precisando fazer em casa, é ela que liga para o mecânico quando precisa fazer alguma coisa. O marido não faz nada, né? Então, a concepção de que a feminilidade é um lugar frágil, nem condiz com a realidade do que é ser mulher, assim. Porque o que eu vejo na minha realidade são mulheres que são muito mais proativas do que homens, são mulheres que dão conta de tudo. E aí a gente vai para um imaginário social que vai para outro lugar, que a mulher tem que ser recatada e doar. Eu acho que não precisa nem ser mãe. Só o fato de você ser mulher, você já recebe esse olhar. Tanto do homem quanto de outras mulheres, né? Você já recebe essa primeira impressão imediata de que você precisa dar conta e que você precisa ser feminina e masculina ao mesmo tempo. A gente tem, todo mundo tem, né? Todo ser humano tem a sua energia feminina, a sua energia masculina e a cada pessoa vai manifestar ali uma a mais e outra a menos. Mas todos nós temos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mas é exigido que, ao olhar para a mulher, automaticamente já é exigido que ela tenha essa proatividade, essa ação, essa forma de agir mais ativa, que é algo assim que dá energia masculina, mas que ao mesmo tempo ela seja feminina. Ela tenha gestos delicados, ela tenha palavras delicadas, né? Ações delicadas, que ela fale de uma forma mais sutil e dentro de outras características que são esperadas para a mulher, né? E eu ainda digo assim, aí aqui também é uma hipótese total, tá? Vozes da minha cabeça. Eu acho que no momento em que, enfim, se precisar que a mulher haja de uma outra forma, né, precisar que ela ocupe um outro lugar dentro dessa estrutura machista, essa ideia do que é feminilidade também muda. Né? E aí eu acho que a gente pode fazer essa mesma relação com o que é ser bonita. Né? Porque é isso, o que é ser mulher hoje, em 2025, é uma coisa. O que é ser mulher em 1500 é outra coisa. Né? Então, a gente fica tentando buscar um padrão de feminilidade a partir do olhar que é masculino, que é o olhar dentro desse sistema patriarcal, né? Então, se a gente não sai disso, se a gente não olha para a prática mesmo, né? O que é ser mulher na prática, a gente sempre vai estar buscando um padrão diferente, assim. Se for olhar para o padrão de beleza. Hoje, a gente voltou à estética magérrima dos anos 2000, né? Mas há uns 10 anos atrás, a gente estava em outra vibe, a gente estava com outro padrão de beleza, que era mais mulheres mais fortes, e aí vem toda a era wellness, musculosa, né? E tal. Hoje você está voltando ali para mulheres muito magras, aí você vê o Ozempic, né? Então, é pensar que esses moldes, né? Esses moldes, assim, que a gente vai tentando se encaixar, eles são sempre construídos de forma externa a nós. Tipo, não é a mulher que decide qual é o padrão de beleza que ela vai buscar, né? Então, são moldes pensados de forma externa a nós e com um propósito. Então, qual é o propósito de que as mulheres se encaixem nesse lugar de feminilidade? Da mulher submissa, da mulher quietinha, que não fala alto, que, né, vai aceitar tudo de bom grado, sempre vai estar feliz. Não vai questionar. Não vai questionar. Existe um propósito. A mulher que questiona incomoda. Então, assim, né, a gente sempre precisa questionar isso, né? De qual é o porquê querem que a gente seja desse jeito.
Sim. Se isso serve a quem, né? Sabe o que eu acho interessante? Que a gente começou a conversar aqui sobre família, né? E o tema inicial da nossa conversa seria família. E a gente tá falando sobre mulher. É porque... Automaticamente, né? Família, mulher. Por que será que a gente sai, enveredou, né? Porque tá esse caminho assim Eu da acho que a mulher. gente não saiu, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente pensa em família, vai ser muito difícil a gente pensar em família e não pensar em mulher. As mulheres são chefes das famílias brasileiras, né? Assim, então, eu acho que é isso, né? Não foi pensado, mas é algo que faz todo sentido. Porque é a mulher que é a cabeça, assim, é a mulher que leva as famílias nas costas, né? Os filhos, os netos. Enfim, quantas vezes a gente não vê uma família que a avó tá cuidando dos netos, dos bisnetos, e tá sendo uma referência para a família, mas ninguém nem sabe quem são os pais dessas crianças. Né? E tá ali a avó, né, sendo essa matriarca, assim. Então, eu acho muito difícil mesmo falar de família e não falar sobre o ser mulher, assim. Não enveredar pelo universo feminino, né? E a gente poderia estar falando aqui de família e estar destacando o papel do homem, né? O papel do masculino nessa família, mas automaticamente, assim, ele é visto É como ausente. ausente. É É porque é ausente. isso, né? Ele é muito ausente. Na prática, é muito ausente, assim. Eu acho que... Eu acho que eu nem preciso ir para estatística aqui. Todo mundo que eu conheço, né, se eu for olhar para minhas relações mais próximas, as pessoas que têm um pai presente na vida até hoje são pouquíssimas. Pouquíssimas. Né? São as que têm, geralmente, os pais ainda casados. Né? Se for divorciado, às vezes você vê que tem uma relação, mas não é tão próxima. Né? Então, é tão raro você ver pais de fato presentes, assim. E aí, claro, sempre vai ter aquela pessoa, mas meu pai, nananã, e tal. Mas, na prática, a realidade é muito diferente mesmo, assim. E por todo o percurso da vida, porque às vezes você pode até ter, mas são fases, né? Que aquele pai se aproxima, aquele pai se distancia. E isso é algo que eu tenho ouvido também, que, mas eu tive épocas da minha vida que esteve mais próximo, esteve mais distante, e não é uma presença constante, Sim. como da mulher, né? Você não pode contar, né? Eu falo, a maternidade é compulsória e a paternidade é optativa, é facultativa, né? Ele faz quando ele quer, quando ele tem interesse. E quando ele fizer, ainda vai ser um paizão, pô. Você, ô, cara incrível, pega o filho pra tirar foto no Instagram no final de semana. Né? E a mulher que se desdobra nunca tá fazendo o suficiente. Então, é uma discrepância muito, muito grande nesses dois papéis, assim. E eu acho que tem uma questão também, que eu tenho uma amiga que fala muito bem disso, Thaís, ela fala muito sobre a incompetência masculina, um mito da incompetência masculina. Que as mulheres reproduzem muito isso, inclusive, né? Essa ideia de que o homem não sabe fazer. Então, não vai dar banho na criança. Não deixa ele não, porque ele não sabe dar banho. Deixa que eu dou, porque eu que sei fazer. Né? Aí vai limpar a casa, você não sabe limpar, deixa que eu faço. Então, tem uma coisa, assim, do suposto lugar de que homem não sabe ser doméstico. Homem não sabe ser pai, né? E aí a mulher vai... Isso eu acho que é muito inconsciente, tá? Não é algo que a gente tem muita gerência sobre esse movimento. Mas aí a mulher vai pegando mais e mais coisas para ela, mais e mais responsabilidades para ela, porque no fundo ela acredita que aquela pessoa ali é incompetente. Mas eu vejo um movimento em relação a isso das mulheres falarem, mas a gente precisa ter paciência, respeitar o tempo, que ele vai fazer no tempo dele. E aí você deixa a função ali em aberto para que o homem faça no tempo dele e aí não é feito. Porque o tempo dele às vezes é um mês, que ele precisa, vamos lá, lavar um prato. Uhum. Aí ele vai lavar no tempo dele. Aquele prato vai ficar quanto tempo na pia para Quantos esperando dias o tempo dele acumulando, para poder ele realizar aquela atividade básica de vida, né? Porque se a partir do momento que o homem ele está sozinho dentro de casa, alguém tem que fazer. Alguém vai fazer, mas quando ele tá com a mulher dentro de casa, a mulher faz. Uma mulher faz. Ele não faz. E aí, assim, eu acho isso super problemático. Eu acho que é algo que
Assim, quando eu trabalhei com casais, eu não atendo mais casais, né? Mas quando eu atendia casais, isso era sempre uma questão. Achar um equilíbrio dentro desse lugar de você precisa fazer, precisa ter seu tempo respeitado, mas você precisa fazer, né? Então, muitas vezes, de fato, as mulheres querem algo muito imediato, né? Tipo, ai, é pra você lavar os pratos agora. Aí não lavou, em 15 minutos a pessoa vai lá. Mas a gente também sabe que tem homens que vão ficar, tipo, ah, você precisa lavar os pratos daqui a uma semana o prato tá lá na pia. Então, acho que tem um equilíbrio que precisa acontecer. E eu acho que estabelecer tarefa, quadro de tarefas, com prazo, organizar isso de uma forma que realmente funcione para as duas pessoas, eu acho que é um caminho importante. Só que isso é a gente pensando num lugar onde o homem quer se responsabilizar por essas coisas, né? Só que ele está vindo de um lugar que ele não está acostumado a fazer isso. Outra coisa muito diferente é um homem que não quer se responsabilizar por essas coisas. Ele não quer, ele não acha que é papel dele cuidar da casa. Aí é muito mais complexo, né? Porque é uma coisa que às vezes não está num discurso nítido, ele não fala, tipo, ah, eu não quero cuidar da casa, né? Mas vem num discurso meio assim, né? Tipo, ah, mas pra que se importar com isso? Né? Ah, se você tá incomodada, por que que você não faz? Chama uma diarista, né? Né? Então vem de um lugar em que a pessoa vai ali se isentando dessa responsabilidade. Então é muito mais complicado e fica nesse lugar de sobrecarga. E ainda tem uma outra sobrecarga que eu acho que hoje em dia até se fala mais sobre isso, que é a sobrecarga mental. As mulheres, mesmo quando elas estão dividindo as tarefas com os homens, elas ainda precisam pensar sobre as tarefas que eles precisam fazer. Né? Então, elas precisam pensar se ele lembrou de estender a toalha que ele tinha que estender. Sabe? Então, porque ela precisa pensar. Então, isso é tão cansativo, porque você não... É melhor você fazer. É melhor você fazer, exatamente. E aí a gente cai nesse mesmo lugar, a mulher tá fazendo tudo e o cara tá lá. E aí, quando tem filho, isso aí, né, vira uma bolinha de neve. Né? Vira uma bola de neve, verdade. E você acha que... O que aconteceu, assim, com o movimento feminista? Eu não estudo o movimento feminista, mas eu acompanho, me informo sobre ele. E eu percebo que tem tido críticas muito grandes, né? Você acha que são críticas válidas? Em algum momento saiu um pouco ali do que deveria realmente seguir? Ou você acha que o movimento ele continua seguindo um fluxo legal? Eu acho que falar do movimento feminista como um movimento só é generalista, assim, não dá pra gente fazer isso dessa forma, porque existem muitos movimentos feministas. Aí, por exemplo, se você for criticar um movimento feminista liberal, eu concordo com muitas críticas que estão sendo feitas, né? Porque é um movimento que foi totalmente tomado pela ideologia capitalista e, no fundo, não serve mais ao movimento, à mudança que a gente quer. Né? Então, a gente tem críticas em relação a isso. Mas você vai ter outros movimentos que vão estar fazendo lutas completamente diferentes. Aí você tem o movimento feminista negro, você vai ter o movimento feminista marxista, o movimento feminista radical, né, que tem recebido também muitas críticas nesse momento, principalmente por conta de questões de transfobia. Né? Então, tem muitas ramificações para a gente falar se o movimento está dando certo, se não está. Mas, se eu for olhar historicamente, assim, né? Eu não acho que o feminismo está caminhando para um lugar ruim, não. Eu acho que essas pedras no meio do caminho, esses erros, esses pequenos desvios aí fazem parte de qualquer movimento social, sabe? Então, eu acho que é um movimento que continua andando para frente mesmo quando erra ou quando falha em algum sentido. Entendo. A gente trouxe muito a questão da família tradicional, né? De uma família ali partindo de homem e mulher. Mas a gente tem hoje vários tipos de construção familiares, né? Não só naquela tradicional ali. Você acha que a gente tem os mesmos problemas só pelo fato de ser família?
ou as famílias com novas estruturações estão com outros problemas que não esses mesmos dos tradicionais? Da família Poxa, tradicional? essa é uma boa pergunta, tá? Eu não sei te responder isso, assim, com certeza, porque eu não tenho muito conhecimento com famílias LGBT no meu consultório e também não estudei muito nesse sentido. Mas o que eu vejo, por exemplo, com casais LGBT, né? Eu vejo que enquanto se mantém uma estrutura patriarcal, enquanto a gente ainda tem isso como base, os problemas são os mesmos. Então, eu vejo em casais lésbicos, em casais homossexuais, bissexuais, eu vejo as mesmas dinâmicas de poder, né? E aí, o que eu percebo é que essas dinâmicas de poder acontecem porque elas estão vinculadas ainda a uma ideia patriarcal de família, né? De que uma pessoa ali vai ter mais poder do que a outra, né? Não é uma lógica totalmente horizontalizada, mesmo quando estão em relações LGBT. Ah, óbvio que não é uma regra, tá? Assim, eu vejo vários tipos de casais e de pessoas, mas essas dinâmicas de poder se mantendo, os problemas são os mesmos. Isso é uma questão dos papéis, né? Independente de ser um casamento LGBT ou não, se você constrói ali um papel Rígido. um papel de mulher, um papel de homem dentro da relação, né? A gente pode esbarrar naqueles mesmos problemas. Não é nem papel de homem e de mulher, tá? São papéis rígidos, sabe? Como se uma pessoa tivesse que ocupar um lugar apenas, outra pessoa outro lugar apenas, e isso não se desloca, né? Então, Sim, é papel nesse sentido que a gente construiu aqui, né? De isso. que a mulher ela tem essa função e o homem ele tem essa função na relação. Eu Exato. digo papel nesse sentido de construção rígida mesmo, Uhum, de não enxergar o relacionamento como algo horizontal, né? exato. E sim vertical, que tudo que a gente estuda hoje a gente tenta enxergar um olhar mais horizontal. E é muito difícil olhar para isso em qualquer relação que seja, profissional, de amigos, de familiar. É difícil você enxergar essa hierarquia horizontalizada, né? Uhum. É porque a gente não constrói a sociedade desse jeito, né? Assim, é... Meu Deus, quem foi que falou sobre isso esses dias? Acho que foi Eribaldo Maia, que é um youtuber também, historiador. É... Ele traz justamente isso, né? Quando a gente se constrói dentro de uma sociedade... Não sei se foi ele não, gente. Vou deixar aqui, porque não sei. Quando a gente se constrói dentro dessa sociedade que entende o individualismo uma como a melhor forma de estar no mundo, tipo, eu preciso pensar em mim, eu preciso, né? Então a gente fomenta esse indivíduo nesse lugar, sabe? E, enfim, não tem muito como fugir desse dessa postura de poder. Então, quanto mais eu me individualizo, mais eu quero me manter no poder, porque eu não tenho um pensamento coletivizado. Então, se eu não estou no poder, outra pessoa vai estar e essa outra pessoa vai utilizar o poder contra mim. Essa é uma lógica individualista de pensar. Se a gente pensa numa sociedade que vai ser construída num lugar mais comunitário, num lugar de comunhão, de fato, talvez essa sensação, essa necessidade de estar no poder não seja tão necessária. Aqui, mais uma vez, vozes da minha cabeça. Mas eu acredito. Existe uma questão geracional muito grande nisso, né? E não sei assim, de famílias, é uma pergunta que eu vou te fazer. Mas dentro do trabalho, quando está havendo um choque de geração muito grande. Porque a nova geração que está chegando aí, eu vou colocar a faixa dos 20 anos, ela tem uma construção hierarquizada horizontalizada. E aí, quando entra com uma outra geração mais vanguarda, que tem aquela hierarquia vertical que você tem, né? Os níveis, isso está havendo um choque muito grande dentro das organizações. Será que isso também, esse choque tem vindo dentro da família a partir do momento que aquele adolescente cresce, vira adulto e trabalha, muitas vezes constrói ali uma carreira profissional cedo na área da tecnologia, que é algo muito crescente, né? Você acha que isso na família tem tido algum impacto? Ah, com certeza, assim, primeiro que choque geracional é algo que acontece em toda geração, né? Toda geração que chega acha que é melhor do que a anterior, acha que sabe mais do que a anterior. Então, acho que isso é um traço comum de como gerações funcionam.
Mas, de fato, está tendo uma mudança muito grande nessa geração Z, assim, principalmente pelo uso da tecnologia, a mudança na crise econômica, enfim. E aí eu acho que isso tem tensionado famílias. Tensionado no sentido de estar não aquele modelo tradicional em que o pai vai dizer o que é certo e o que é errado, parece que está sendo rompido de alguma forma. Mas para dizer se isso realmente vai se romper ou se isso é só um padrão geracional que acontece sempre, aí eu A não gente tem precisa como a gente caminhar mais um saber. pouco, né? Exato. Vivenciar mais essa geração Z para poder conseguir entender isso daí. Mas, Bia, obrigada. A gente está caminhando aqui para o final e conseguiria ficar horas aqui conversando sobre isso, que o assunto, né, ele se ramifica por diversos pontos. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer você que ouviu a gente até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Para finalizar, Bia, deixa uma reflexão, uma pergunta, uma mensagem para os nossos seguidores. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui é se o que disseram para você que era família tem feito sentido na sua vida. E se não tem feito, por que você continua alimentando essa mesma ideia? Assim? Acho que Acho que é perfeito para isso. finalizar, né? Muito, muito do que refletir. Quem sabe a gente conversar sobre isso em outro momento, porque de fato é um conteúdo muito rico. Onde que a gente te encontra, Bia? Eu tenho um Instagram que chama Psibia Mussini. Vocês colocam Sim, no a gente negócio? coloca na legenda. Ah, porque o pessoal não sabe falar meu nome. E é isso. Obrigada, Bia. Obrigada a você que assistiu até aqui. Até a próxima. Obrigada, gente.